Tema quentíssimo para a prova, para esse Revalida de 2021, né? Que é a infertilidade. Vamos conversar sobre a infertilidade, quais as causas da infertilidade, com foco aí na endometriose, na síndrome dos ovários policísticos. Lembrando que a DIP também pode causar infertilidade, né? Mas a gente já fez uma outra live sobre esse tema, então vamos focar mesmo aqui na endometriose e na SOP, causando infertilidade, né? Com uma paciente que chega pra gente dizendo que tá tentando engravidar e que não tá conseguindo, não tá tendo sucesso, tá bom? Então vamos começar do começo, né? Vamos começar do início, com a definição da infertilidade conjugal. O que seria a infertilidade? Lembrando que a infertilidade não é só da mulher, não é só do homem, é do casal, tá? Então a gente tem que fazer a nossa pesquisa direcionada para o casal. Então, na definição da infertilidade, a gente tem a ausência de gravidez após 1 ano de tentativa e com relações sexuais regulares. O que seria relações sexuais regulares? É aquele casal que tem pelo menos relações 3 vezes na semana, tá? Isso seria a relação sexual regular. Para as mulheres com mais de 35 anos, a gente usa como o tempo de corte aí 6 meses. Então, se tem mais de 35 anos, a infertilidade conjugal é definida como ausência de gravidez após 6 meses de relações sexuais, né, regulares. E para as pacientes que têm menos de 35 anos, é ausência de gravidez após 1 ano de tentativa com relações sexuais regulares. Dentro da infertilidade conjugal, a gente pode dividir ela em primária ou secundária. A primária é aquele casal que não tem nenhum filho, que está tentando engravidar e não tem nenhum filho e não conta os filhos se tiver algum filho de uma relação anterior, tá? É do casal atual. E a secundária é aquele casal que já tem um filho entre eles, né? Que eles dois são pai e mãe do mesmo filho e que querem ter outro filho, mas não estão conseguindo, tá? Não conta também os filhos anteriores. Então, primário, o casal que nunca engravidou. Secundário, o casal que já tem e quer mais um filho. Dentro das causas de infertilidade, né, a gente tem causas reversíveis e irreversíveis. Então, a gente tem vários fatores que pode fazer com que a mulher não consiga engravidar. Dentre eles, a gente tem o fator ovulatório, que vai ser aquela mulher que tem menstruações infrequentes. Nesse fator ovulatório, a gente pensa mais em SOP, né, em síndrome dos ovários policísticos. Pode ser aquela mulher que não menstrua, ou que tem mês que menstrua, tem mês que não menstrua. A gente tem que fazer a investigação dela, né? Dosar LH, progesterona, fazer um ultrassom transvaginal, fazer uma pesquisa, né? Talvez ela tenha uma síndrome dos ovários policísticos e assim por diante. Outro fator que pode causar a infertilidade é o fator tubo peritoneal. Dentro desse, a gente pode encontrar endometriose como doença, a DIP, né, uma sequela de uma DIP ou uma DIP não tratada ou maltratada, que pode desenvolver obstrução tubária. Então, nesse fator a gente pode encontrar tanto a DIP quanto a endometriose, né? A endometriose pode desenvolver um endometrioma, pode causar a obstrução também, tubo peritoneal. E também temos o fator uterino. No fator uterino a gente vai encontrar alterações uterinas, né, sinéquias uterinas, malformações. O diagnóstico é feito com esteroscopia. E também temos o fator masculino. O principal fator de infertilidade masculina é a varicocele, a principal doença, tá? Mas além dela, a gente vai ter a orquiepididimite, prostatite por clamídia, sequela de cachumba, drogas como a isoniazida. Então tem vários outros fatores, mas o principal é a varicocele, belezinha? E para fazer a investigação do homem, a gente solicita o espermograma, que é um exame para ver o número de espermatozoides, a morfologia, a motilidade, o volume. Então, tudo isso a gente é observado no espermograma. Lembrando que o homem tem que ter 3 dias de abstinência sexual para realizar ele. Se vier alterado, a gente repete em 15 dias. Se vier normal, beleza, a gente busca a causa feminina, tá? Então, basicamente, bem resumidinho, seriam esses os fatores que podem desencadear uma infertilidade do casal. Na propedêutica da infertilidade, na nossa pesquisa diagnóstica, tem vários exames que a gente deve sim ou sim realizar. Dentre eles, a gente tem vários hormônios que devem ser solicitados para a mulher, como, por exemplo, hormônios da tireoide, TSH, T3, T4, o FSH, o LH, a prolactina. Então, esses hormônios a gente tem sim ou sim que lembrar de solicitar. Além de exames de imagem, como um ultrassom transvaginal e a esterossalpingografia, e para o homem, o espermograma.
tá bom? Então, nunca esquecer desses exames a serem pedidos. Vamos conversar aqui um pouco, então, sobre a endometriose, né? Conversar sobre o que é a endometriose, o diagnóstico e o tratamento. Então, a endometriose ela é caracterizada pela presença de tecido endometrial em localização ectópica. Pode ser localizada em vários lugares do nosso corpo, né? Pode ser localizada até no intestino, até na bexiga, né? Nos ovários. Então, pode ser até extragenital essa endometriose, né? Essa presença de tecido endometrial. E ela também pode ser classificada como superficial e profunda. A superficial é aquela que tem menos de 5 milímetros de penetração e a profunda é a que tem mais de 5 milímetros de penetração, tá? A profunda pode, inclusive, infiltrar no espaço retrouterino, no septo vaginal, na bexiga, na parede intestinal e assim por diante, tá bom? Em relação à etiopatogenia da endometriose, ainda não tem uma causa bem estabelecida do porquê ela se desenvolve, né? De como ela é desenvolvida. Mas a gente tem teorias, várias teorias. As mais comentadas seria a teoria de Sampson, que é uma menstruação retrógrada para os ovários, né? A teoria da metaplasia celômica, que é um estímulo hormonal sobre o epitélio celômico, e a teoria combinada, né? Que é as duas, que também é chamada de teoria de Javert, que é a de Sampson junto com a celômica. Tem outras também, imunológica, da implantação, mas as mais comentadas são essas. Dentre os fatores de risco para endometriose, a gente vai ter aquela paciente que tem um familiar de primeiro grau com endometriose, isso é um fator de risco para a paciente. Uma nulípara, uma paciente com menarca precoce, uma paciente com aumento do fluxo menstrual, com uma gestação tardia, com ansiedade e depressão também são fatores de risco. Então, tudo isso entra aqui, tá? E também a gente tem uma classificação da endometriose, isso eu acho bem improvável cair na prova prática, já caiu na teórica, mas vou comentar aqui também, né? Não custa. É informação a mais pra gente. Então, a endometriose ela pode ser classificada em 4 estágios, vamos dizer assim. O primeiro é uma doença mínima, no qual a gente só encontra implantes isolados, lá sem aderências. O segundo é uma doença leve, no qual a gente encontra implantes agregados e espalhados menores a 5 milímetros, ainda sem aderências. O terceiro é uma doença moderada, com múltiplos implantes, tanto superficiais quanto profundos, com aderências peritubárias e periovarianas. E o grave são múltiplos implantes superficiais e profundos também, com endometriomas e aderências densas e firmes. Então, seria basicamente isso daqui sobre essa classificação que eu queria conversar com vocês. Outra coisa também é um mnemônico que a gente tem dos sintomas da endometriose, que é o 6D, né? O mnemônico não, um lembretinho, não é bem um mnemônico. Então, a gente tem o 6D dos sintomas da endometriose. Quais seriam esses? A dispareunia, dismenorreia, dor abdominal crônica, dissúria, disquécia e dificuldade para engravidar, tá? Disquécia, dificuldade para defecar e dissúria, dificuldade para urinar. Então, dismenorreia, dor abdominal crônica, dificuldade para engravidar, dor à relação sexual, dor a urinar, dor para defecar e seriam esses, belezinha? Então, o 6D da endometriose para ficar bem fixado mesmo. Se a gente pede um ultrassom numa paciente que tem endometriose, a gente pode encontrar sinais de vidro moído, tá? É um achado na ultrassom de uma paciente com endometriose. A videolaparoscopia é o gold para o diagnóstico da endometriose. E o tratamento da endometriose, a gente tem que ver se é uma paciente que quer engravidar ou não, né? Se a paciente quer engravidar, a gente tem que fazer a conduta cirúrgica, né? Que é a retirada dos focos de tecido endometrial. Se ela não quer engravidar, a gente tem que deixar ela em amenorreia, certo? Deixando ela em amenorreia com anticoncepcional continuamente, a gente diminui o sangramento, né? A gente diminui até a dor da paciente e também a gente pode agregar um ibuprofeno, algum AINE para a dor da paciente, tá? Se houver um endometrioma maior a 4 centímetros, a gente tem que retirar, tá? Fazer uma cistectomia da cápsula. Isso é um a mais aqui pra gente ficar sabendo. E lembrando que a extensão da doença não é marcador da intensidade da dor, tá? Pode ser uma paciente com muitos tecidos de endometriose espalhados e não ter tanta dor, e pode ter uma paciente com poucos e ter muita dor.
Então, isso também seria um dado importante para a gente ter em mente. Em relação à nossa conduta, né, da endometriose, os exames que a gente tem que pedir vai ser os de rotina, né, um hemograma, uma ultrassom transvaginal, que eu já comentei, glicemia em jejum, que a gente sempre tem que pedir, todos aqueles da propedêutica, né, da infertilidade, com SH, FSH, T3, T4, e a gente também tem que explicar para pacientes sobre as teorias do desenvolvimento da endometriose e também dizer sobre hábitos de vida saudáveis, né? Redução do peso, alimentação balanceada, atividade física. Então, tudo isso é importante também, tá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a SOP, né? A Síndrome dos Ovários Policísticos. Essa é a causa mais comum da infertilidade feminina. Acho que é a primeira causa, né, a que mais causa infertilidade. E dentro da síndrome dos ovários policísticos, a gente tem os critérios de Rotterdam para a realização do diagnóstico. Esses critérios são 3 e a gente precisa de 2 desses 3 para fazer o diagnóstico. Um deles é menstruações infrequentes ou amenorreia. Outro deles é hiperandrogenismo, pode ser clínico ou laboratorial. O clínico seria aumento da testosterona e o laboratorial seria aumento da acne, aumento dos pelos, pele oleosa. Então, isso seria sinais de hiperandrogenismo. E o outro critério é uma ultrassom transvaginal com ovários em aspecto multicístico. O que seria isso? Seria um ovário com 12 ou mais folículos, medindo de 2 a 9 milímetros de diâmetro, ou um volume ovariano total maior a 10 centímetros cúbicos. Então, gente, não é necessário fazer um ultrassom se a gente já tiver os outros 2 critérios, né? Uma paciente amenorreia com sinais de hirsutismo. Não é necessário a gente ter uma paciente com sinais de hirsutismo se a gente já tem um ultrassom com esses achados e uma paciente amenorreia. Então, a gente precisa 2 desses 3 critérios de Rotterdam para fechar o nosso diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, tá? O tratamento também a gente tem que dividir entre uma mulher que quer engravidar e uma mulher que não quer engravidar. Aqui no caso, a nossa estação é de infertilidade, então com certeza a gente teria que fazer o tratamento direcionado para a mulher que quer engravidar. Nesse tratamento a gente tem que fazer a indução da ovulação, porque a SOP, né, a síndrome dos ovários policísticos, a paciente ela tem uma disfunção hormonal na qual ela não ovula, né? Então a gente tem que fazer a indução dessa ovulação e é com o citrato de clomifeno que a gente vai conseguir estimular, tá? Para aquelas que querem engravidar. Se a paciente não quer engravidar, o tratamento é feito com anticoncepcional oral. Se ela tiver sinais de resistência à insulina, né? Como por exemplo aquelas manchas de acantose nigricans ou uma glicemia aumentada, a gente que tem relação com a SOP, isso, tá? A gente faz tratamento com a metformina. Se ela tiver aumento dos pelos, a gente pode utilizar finasterida ou espironolactona para ajudar com aquela queda de cabelo e com os pelos também. Então, basicamente, seria isso, né? A gente tem que explicar os achados do exame para o paciente, explicar também redução do peso, né? Uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas. Então, seria assim em relação às duas, tá? O tratamento, o diagnóstico, tratamento e depois retorno, né? A conduta. Então, gente, vamos ver como que seria uma estação de infertilidade, né? Deixa eu achar aqui, ó, onde que eu coloquei. Nem separei o checklist da infertilidade aqui pra gente falar. Mas enfim, vamos falando do passo a passo, né? Eu não esqueci de separar. Mas enfim, vamos falando do passo a passo, como se a gente tivesse aqui na nossa frente uma paciente, uma atriz, que chega se queixando de infertilidade, né? Então, a gente inicia com o acolhimento. Bom dia, meu nome é Laís, qual é o seu nome? Sou doutora que irá realizar seu atendimento. Por favor, me diz seu nome, idade e profissão e no que eu posso te ajudar. Ela vai falar, doutora, eu tô tentando engravidar há 3 anos, há 2 anos e não consigo. Essa vai ser a queixa principal. Então, em relação à queixa principal, a gente tem que iniciar o nosso atendimento, a nossa anamnese, né? Primeiro sempre em relação à queixa principal da paciente. Então, primeiro, há quanto tempo estão tentando engravidar, né? Porque tem que ser há mais de 1 ano pra gente conseguir falar que é um casal infértil. E quantas relações vocês têm por semana? Porque tem que ser no mínimo 2, idealmente 3 relações por semana pra gente fazer o diagnóstico clínico de infertilidade conjugal.
Também é importante a gente perguntar se ela usa algum método contraceptivo, anticoncepcional ou preservativo. Parece meio óbvio, mas a gente tem que perguntar. E se tem ejaculações dentro da vagina. A gente também tem que perguntar isso. Também parece meio óbvio, mas a gente tem que perguntar. Também se ela usa lubrificantes, se eles dois já têm filhos em uma outra relação, ou eles dois mesmo, né? O casal já tem algum outro filho que quer ter outro, assim por diante. E perguntar também se ele tem algum sintoma, né? Se a paciente tem algum sintoma, por exemplo, corrimentos, sangramentos, se teve febre, se tem dor na relação sexual, né? Talvez pensando numa DIP, descartando ou indo para esse lado. Se tem alguma dor abdominal crônica, se tem dor ao urinar, se tem dor ao defecar, pensando na endometriose, pensando na SOP, se ela nota que ela tem aumento dos pelos, se ela nota a pele mais oleosa, se ela nota a queda do cabelo, né? Então tudo isso a gente tem que investigar aqui nos sinais acompanhantes. Para o homem, se ele tem disfunção erétil, se ele tem ejaculação precoce, né? Se tem baixa libido e assim por diante. Em relação aos dois, a gente tem que perguntar se eles já tiveram alguma ou tem alguma doença sexualmente transmissível. Em relação à mulher, perguntar se ela tem infecções urinárias repetidas, se ela já tem o diagnóstico de endometriose, se ela já tem o diagnóstico de SOP, hipertensão, diabetes, né? Para o homem também a gente tem que perguntar sobre esses dois, ou alguma outra doença. Para o homem varicocele, a gente também pergunta. Em relação aos antecedentes ginecobstétricos, perguntar a data da última menstruação, se tem ciclos regulares, né? Uma menstruação é frequente ou infrequente, o fluxo, a cólica, como se a paciente tem uma cólica muito intensa, se tem parceiro fixo, né? Se tem filhos, se teve aborto, como que foi o parto, se tem filhos, né? Se foi cesárea, por que foi cesárea. Em relação aos hábitos, se tem alergias, se usa medicações continuamente, se fuma, bebe ou usa drogas ilícitas. Então, assim, a gente cobriria bastante aqui da anamnese dos nossos pacientes, né? Então, perguntamos do motivo principal, sintomas acompanhantes, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes pessoais familiares e pessoais, né? Patológicos familiares, antecedentes patológicos pessoais e familiares e os hábitos. Tá bom? E também fatores de risco de infertilidade masculina, que seria a varicocele, né? E algum outro sintoma acompanhante da infertilidade masculina. Aí vamos pro exame físico. Um adendo aqui, caso o marido não esteja na consulta, esteja só a mulher, a gente tem que perguntar por que ele não veio, né? E solicitar a presença dele, porque a gente também tem que fazer o exame físico nele e solicitar o exame pra ele, belezinha? Então, indo pro exame físico agora, a gente tem que pedir a permissão da paciente, né? Igual sempre, pede a permissão, vai para o banheiro, coloca a bata, solicita uma outra profissional da saúde. Se nos posicionamos à direita da paciente, colocamos luvas, uma máscara e avisamos para ela que a gente vai realizar o exame físico, pedimos os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, IMC, peso, altura. Pedimos depois o exame físico abdominal, né? Temos que fazer aqui com a ectoscopia geral antes de pele e mucosas e vamos para o exame físico abdominal com a inspeção, ausculta, percussão e palpação abdominal, buscando talvez dor, a palpação dos anexos, né? No hipogastro também, pensando em DIP ou descartando uma DIP. E o exame físico ginecológico em si, né? Avisamos que a gente vai fazer, a gente liga o foco de luz, fazemos a inspeção da vagina da paciente, fazemos a visualização com o espéculo, depois o toque bimanual, vemos se tem algum corrimento, né, algum sangramento, alguma úlcera, alguma alteração, implantação pilosa, né, e assim por diante. Lembrando, estava até esquecendo de falar, que aqui nos casos de infertilidade a gente também tem que fazer o exame físico da tireoide, né? Pode ter uma alteração, pode ter um bócio, pode ter alguma coisa, tanto que a gente tem que pedir os exames laboratoriais da tireoide. E por quê? Né? Por que a gente pede o exame da tireoide? Porque se tiver alguma alteração grande dos hormônios, né, a paciente pode desenvolver amenorreia. Pode ter uma disfunção e desenvolver amenorreia decorrente da alteração dos hormônios tireoidianos. Então, por isso é importante a gente dosar esses hormônios e fazer a inspeção e palpação da tireoide da paciente, ver se tem alguma alteração e descartar a causa tireoidiana como amenorreia, como causa da infertilidade da mulher, tá? Então isso é importante, ainda bem que eu não esqueci de falar.
também as mamas, ver se tem galactorreia, né? A gente dosa a prolactina e ver se tem também galactorreia do seio da mulher, porque isso também pode levar a mulher, pode fazer com que a mulher fique em amenorreia. Então, seria isso, tá bom? Em relação ao exame direcionado da mulher. Também buscar sinais de acantose nigricans na inspeção geral, da ectoscopia geral da nossa paciente. Em relação aos exames que a gente tem que pedir, a gente vai informar para o casal, primeiro dar o diagnóstico para ele de que eles realmente têm um episódio de infertilidade, né? Se eles estiverem há mais de um ano tentando com relações sexuais regulares, ou seja, pelo menos 3 vezes na semana, dizer que tem causas reversíveis, né? Dizer quais são as causas. Se você tiver com a causa lá, se for uma endometriose, você fala que a mulher tem endometriose, por isso que é a infertilidade dela. Se você diagnosticou SOP, você fala que é por causa da SOP a infertilidade dela, né? Que a gente trata e aí, muito provavelmente, ela vai conseguir ter o bebê, né? Então, assim, a gente vai dando o diagnóstico e vai guiando nossa estação aí. Mas, independente disso, a gente tem que fazer a propedêutica da infertilidade, né? Tem que pedir um hemograma completo, glicemia e todos aqueles exames, né? A gente também pode pedir um exame de urina, um lipidograma e, inclusive, o TSH, T3, T4, prolactina, FSH e LH. E o espermograma para o homem e a salpingografia para a mulher, tá? Para a gente buscar a possível causa ou confirmar a causa da infertilidade que a gente está pensando. E acalmar o casal, né? Dizer que a gente vai fazer o possível. Lembrando que se ela tiver mais de 35 anos, é 6 meses pra gente iniciar a nossa investigação. E dar as orientações pertinentes, né? Aqui a gente já pode até indicar o uso do ácido fólico para paciente. Pelo menos 30 dias é recomendado antes da concepção, né? Ou 3 meses, na verdade. E a gente, já que ela tá querendo engravidar, a gente pode recomendar isso, né? Vai ser uma gestação planejada. A gente também pode investigar doenças sexualmente transmissíveis, pedir sorologia para HIV, hepatites, pedir um VDRL, né, para os dois, para sífilis, todos esses exames para os dois, tá? Então, tudo isso a gente pede para os dois. E exercícios físicos, né, se forem pacientes obesos, redução do peso, alimentação, né, ter uma alimentação balanceada. Então, tudo isso a gente pode ir orientando aqui, tá bom? Se tiver faltando, atrasado o Papa Nicolau da paciente, a gente indica também. Então, a gente vai vendo, né, dependendo do caso, dependendo das informações que a paciente vai dando pra gente, a gente vai tendo uma conduta diferente, né? Se for o SOP, a gente trata com citrato de clomifeno. E se for a endometriose, se ela quer engravidar, primeiro a gente dá anticoncepcional pra ela, né, pra tentar regular aí a menstruação dela, até marcar o dia que ela vai fazer a cirurgia, né, que vai fazer a videolaparoscopia pra fazer o diagnóstico e tratamento, né, dá pra fazer da endometriose ao mesmo tempo, e retirar esses focos de tecido endometrial da paciente. Belezinha? Então seria isso, gente. Na endometriose, a endometriose acho que é a aposta maior, né, da galera aí pra essa prova. Então, vamos ter bem sedimentado quais são os exames, como que é o tratamento da endometriose, né? Sempre lembrar de dar analgesia também com ibuprofeno, de receitar o progesterona, orientar os efeitos, né? E explicar que o tratamento é cirúrgico para ressecção desses focos. Então, a gente receita se o conservador não adiantar. A gente indica. Acho que eu falei tudo. Tudo. E caso eles não consigam engravidar, tem a adoção, né? Que ela é permitida aí para as pessoas, para qualquer pessoa maior a 18 anos, tanto casais heterossexuais ou homossexuais também, né? Ela é permitida sim, legalizada por lei. Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês também é em relação à reprodução assistida, né? Já que a gente está falando de infertilidade aqui, acho que cabe a gente conversar um pouco sobre esse tema, ainda mais que teve atualizações recentes sobre ele. Essas atualizações estão melhor descritas em um arquivo que o Estratégia Média disponibilizou e que eu deixei lá no meu drive do meu perfil do Instagram.
E lá tem várias atualizações de 2021. Tem vários tópicos, assim, com todas as atualizações bem explicadinhas, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. E eu trouxe essa da reprodução assistida pra gente conversar agora, tá? Eu vou ler aqui pra vocês, que são várias atualizaçõezinhas que teve em relação a isso. Então, em relação ao útero de substituição, a cedente tem que ter pelo menos um filho vivo e pertencer a um parentesco de até 4º grau da paciente. Se for uma cedente, um útero de substituição desconhecido, tem que ser aprovado pelo conselho. Desconhecido assim, não ser da parente daquela mulher, né? Tem que ter uma aprovação do Conselho Federal de Medicina, tá? Uma autorização. Então, tem que pertencer em parentesco de até 4º grau, e se não for da família, tem que ter autorização do CFM. A idade limite para doação de gametas para a mulher é 37 anos e para o homem 45 anos, isso mudou, né? Agora é desse jeito, 37 para a mulher e 45 para o homem. E o número máximo de embriões são 8, tá? 8. São 8 embriões gerados em laboratórios. O descarte dos embriões pode ser após 3 anos, só com autorização judicial. E o número de embriões a serem transferidos, se a mulher tiver menos de 37 anos, são 2 embriões. E se tiver mais de 37 anos, são 3 embriões para fecundar. Belezinha? O doador não pode conhecer o receptor, ainda continua assim, a não ser na doação de gametas para parente de até 4º grau de um dos receptores, sem consanguinidade, tá? Não pode ter consanguinidade nesse caso, obviamente. Em relação à escolha do sexo, os dois, né, o casal que vai realizar a reprodução assistida só pode escolher o sexo se algum deles tiver uma doença ligada ao sexo. Por exemplo, daltonismo, hemofilia, aí pode escolher, né, o sexo. Mas fora isso, você não pode escolher o sexo do seu filho, né? É lá o que vim é lucro, né? Então seria assim, gente. Acho que eu falei sobre tudo, sobre todas essas doenças. Se você quiser saber um pouquinho mais de DIP, eu já fiz uma live, já está postada, sobre doença inflamatória pélvica e outros corrimentos. E a DIP também pode ser uma causa de infertilidade, né? Então vale a pena dar uma olhadinha nela também. E também é um tema provável a cair esse ano. Então fechamos aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!